Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos durante alguns domingos meditar nesse texto, Deuteronômio, capítulo 6. E hoje nós vamos começar do versículo 1 ao 3. Acompanhe, por favor, na sua Bíblia. Deuteronômio, capítulo 6. Não quero de maneira nenhuma ser enjoado, mas durante a semana, se você puder, leia todo o capítulo 6. Esse capítulo 6 tem coisas preciosíssimas, importantíssimas para a nossa vida, para o nosso coração. Coloca o objetivo. Eu vou ler o capítulo 6 de Deuteronômio. Coloque isso como um alvo para você. Se você puder ler mais de uma vez, então, melhor ainda. Mas leia. Diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Lê comigo 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprir, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que manda leite e mel, como te disse o Senhor, Deus dos teus pais. Meus irmãos, nesse mês de maio, nós estamos comemorando que todo o nosso gira em torno do lar. Isso é dentro do lar. Nós já tivemos palestras, vamos continuar tendo toda segunda-feira, todo domingo pela manhã. Nós vamos estar recebendo convidados, que estarão aqui conosco, meditando sobre a questão do lar. E eu resolvi, então, sentir no coração os desejos que coloquei diante de Deus, para que a gente tivesse uma série de pregações sobre Deuteronômio 6, trazendo para os nossos dias, para o nosso lar, para a nossa casa, né? E Deus assim me mostrou algumas coisas que eu acho que seria muito importante que a gente pudesse estar meditando, trocando uma ideia sobre aquilo que tem estado dentro da nossa casa, sobre a vida da nossa família, sobre a nossa vida de forma pessoal. E eu queria hoje meditar com você sobre esse Deuteronômio 6, de 1 a 3, e sobre esse tema. Deuteronômio 6, de 1 a 3, ele tem 3 verbos que nos mostram 3 ações. E para que a nossa família seja feliz, para que a gente esteja bem, para que vocês, adolescentes, eu tenho certeza que deram alegria aos seus pais hoje, né, que encararam essa pressão, que o pastor fazendo comigo à noite. Vocês jovens que vieram aqui e alegraram o coração dos seus pais, dos avós, a gente fica feliz de ver os nossos filhos envolvidos na igreja. Há pessoas que hoje estão aí clamando porque não tiveram sabedoria de conduzir seus filhos na igreja. Seus filhos se desviaram da igreja, estão nas drogas, estão no mundão, estão na carnalidade, e hoje o maior sonho deles é que os filhos voltem para a igreja. Mas às vezes por um erro, por uma falha, por uma falta de sabedoria, aconteceu essa situação, mas a gente ora para que um dia eles voltem. Mas na realidade aí, nesse texto, existem 3 verbos: aprender, temer e ouvir, que é fundamental para a nossa vida, tanto pessoal, como de igreja, como em família. Aprender, temer e ouvir. E o primeiro que eu quero compartilhar com você, primeiro, de forma assim, muito objetiva, é justamente isso. Que nós precisamos ensinar sobre Deus. Nós vivemos hoje uma situação em que a educação do nosso lar está sempre terceirizada. Nós vivemos hoje uma situação em que nós pagamos as pessoas para fazer, e nós pagamos as pessoas para cuidarem dos nossos filhos.
Deus. Porque as pessoas só vão olhar para Deus, elas só vão seguir a Deus, elas só vão procurar Deus à medida em que elas aprenderem sobre Deus. E não há ninguém melhor para falar de Deus, para ensinar sobre Deus dentro da nossa casa do que você pai, do que você mãe, do que você vovó, do que você vovô. Nós deixamos que os nossos filhos absorvam tantas coisas na internet, tantas coisas na televisão, tantas reportagens, tantas influências, e nós às vezes esquecemos de que Deus é um Deus zeloso com a educação. Deus sempre deixou claro para nós que ensinar é um verbo que não pode de maneira alguma faltar na nossa vida. Ele deixou seus mandamentos, ele usou inclusive um dos versículos mais famosos quando nós nos direcionamos à educação infantil, quando nós dizemos: ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque ainda lá na frente, quando ela for de idade, ela não vai se desviar dele. Deus foi tão zeloso com o seu povo para que o seu povo aprendesse, que ele disse, ele deixou uma ordem aos profetas dizendo: olha, lembrem ao povo de tudo que aconteceu, lembrem ao povo de tudo que está acontecendo, lembrem ao povo de tudo que eu fiz, para que eles nunca se esqueçam dos milagres que eu realizei com eles, que eu os tirei da escravidão, que eu os trouxe para essa terra. Ensine-os a guardar os meus estatutos. Ensinar. Jesus se preocupou tanto com o ensino que ele teve 12 apóstolos especiais e 70 discípulos. E a palavra discípulo significa aluno. E esses 12 mais chegados aprenderam de forma mais íntima sobre Jesus, sobre as coisas de Deus, sobre a pessoa de Deus, sobre a pessoa de Jesus. Sabe, meus irmãos, Deus é tão cuidadoso com o ensino que o próprio Jesus se agradava de ensinar na sinagoga, de ensinar por onde ele passava. Ele se assentava nas campinas, nas montanhas, e as pessoas estavam ao redor dele, a ponto de um dia mandarem prender Jesus, mandarem os soldados prenderem Jesus, e os soldados foram e voltaram sem Jesus. E aí, questionados, disseram: mas por que vocês não o prenderam? E eles disseram aos seus superiores: nós não o prendemos porque nós não temos como prender esse homem, porque ele fala, mas ele não fala segundo os judeus, segundo os fariseus. Ele ensina com quem tem autoridade. Jesus foi sempre zeloso com o ensino. Guardar o que se aprende é importante demais. Ensinar, falar, mostrar, dar exemplo. Sabe, irmãos, muitos de nós talvez vamos concordar com tanta coisa. Nós falamos isso aqui hoje de manhã. Nós concordamos que a família precisa melhorar. Nós concordamos que nós precisamos melhorar. Nós concordamos que estamos deixando a desejar no estudo da palavra. Nós concordamos que estamos deixando a desejar a nossa vida devocional de oração. Nós concordamos que precisamos nos envolver mais com a igreja. Mas todo ano a gente concorda com as mesmas coisas, porque as mesmas coisas continuam e a gente não muda. Nós vamos passar anos e anos falando as mesmas coisas, reclamando das mesmas coisas, se nós não tomarmos uma postura de mudarmos essa situação. Mesmo que a gente seja uma gota no oceano, mas nós precisamos mudar. Por isso, nós temos que falar e ensinar sobre Deus. Uma coisa interessante está acontecendo aqui quarta-feira com os jovens. Nós estamos estudando a palavra. Nós não usamos data show. Ontem, quase que nós usamos o computador para fazer uma pesquisa, nem precisava. Não usamos o Google, não usamos o WhatsApp, não usamos a internet, não usamos nenhuma modernidade, não usamos nada. A única coisa que nós pegamos é um lápis, um papel, a Bíblia. Só mais nada. E nós temos crescido juntos. Nós precisamos aprender de Deus. aprender de Deus vai nos capacitar a ensinar de Deus. Como
casa, quando você vai contar as histórias de Deus. Aliás, deixa eu perguntar um negócio. Alguém aqui ainda canta para os seus filhos dormirem? Hoje em dia a gente não tem mais isso, a gente fica o sono, né? Não é assim? Antigamente a gente cantava as musiquinhas, os hinos, aqueles cânticos. Hoje eu posso falar que a minha mãe está aqui, minha mãe cantava para mim dormir, às vezes ela, eu sou uma florzinha de Jesus, o que é isso? Uma florzinha de Jesus, viu? Não é? Quantos de nós aqui fomos criados ouvindo vovó, papai, mamãe, deitado do lado da gente, ficar coçando a cabeça da gente, quando um dia um menino chamado Sansão. Mas sua mãe fez quantas histórias, mas hoje não, para quê? É tudo tão vulgar, né? É tudo tão medíocre, é tudo tão ultrapassado. Tem coisa mais interessante para ver? Né? Os Vingadores. Ó, já pensou? Tem coisas mais interessantes para ver? Ensinar sobre a Bíblia levando no cinema 3D para ver o filme de Noé. Nós precisamos ensinar com a nossa vida, com o nosso testemunho. E aí a gente lembra de que o exemplo arrasta. Portanto, meu irmão, é necessário que a gente reflita. Nós precisamos ensinar de Deus para os nossos filhos, aqueles que estão ao nosso redor. Segunda coisa que eu quero ver com você, que além de ensinar, também o capítulo 6 fala sobre temor. O versículo 2 diz assim, ó, presta atenção: para que temas ao Senhor teu Deus. Temor de Deus. Olha que coisa interessante. Se você procurar na Bíblia, você vai achar a expressão temor mais de 70 vezes. Vê se Deus queria pouco que você tivesse essa noção. Né? Ensina, fala, mas olha, é necessário que vocês, com isso, vocês aprendam a temer a Deus. A temer a Deus, a ter o temor. Deus, lembra do salmo que nós lemos quando nós começamos aqui? O temor do Senhor é o fim da sabedoria, não foi isso? É o princípio. O que significa isso? E se você quer começar bem, comece temendo ao Senhor. Se você quer começar bem, faça o que o Senhor quer. Faça como o Senhor quer. Faça do jeito que o Senhor quer. Da maneira que o Senhor quer. Não comece o seu namoro do jeito que Deus não quer. Não comece a sua casa, o seu lar, da maneira que Deus não quer. Não comece a sua vida de forma errada diante de Deus. Mas comece da forma certa, da maneira certa, da maneira correta. E o temer a Deus é o primeiro sinal de um coração sábio. Hoje na congregação nós estávamos lá meditando com os irmãos antes da ceia e vemos que Jesus foi muito sincero com a gente. Ninguém pode acusar Jesus de hipocrisia. Ninguém pode acusar Jesus que um dia Jesus fantasiou a vida para gente. Não, Jesus nunca quis te enganar. Pelo contrário, ninguém é mais verdadeiro que Jesus, até porque Ele é toda a verdade, Ele é a verdade. E na realidade, Jesus foi alguém que sempre esteve com temor ao Pai. Você pode observar que até nos momentos em que ele ia realizar um milagre, ou em casos em que ele buscou o Pai primeiro. Lázaro foi assim. O grande milagre da ressurreição de Lázaro, antes de Jesus chamar Lázaro do túmulo, ele ora ao Deus Pai. Ou seja, Jesus poderia passar na frente, Jesus já tinha toda a autoridade, mas o seu temor ao Pai ficou como exemplo para nós. Temor a Deus, eu acho muito bonito. A palavra de Deus é muito bonita, porque ela diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E nós andamos numa sociedade onde a gente vive com medo. Eu estava numa reunião em um bairro e a reunião terminou por volta de 10 horas e eu saí da reunião e saí na rua, fui até onde estava estacionado o meu carro. A rua era meio deserta, meio escura, e veio um rapaz alto, sim, tipo esquecido em galpão, né?
E eu falei, gente, como é que eu vou fazer essa prova? Você fica com medo. E de repente entra alguém que você olha assim, você fica, nós vivemos com medo, certo? E nós às vezes temos temor, que o temor e medo não é o pavor, mas é o temor do respeito, é o temor de saber a força que o outro tem e que eu devo respeitar. Então a gente vive de uma tal forma que a gente teme o homem, a gente teme as autoridades, a gente teme as pessoas, a gente teme um assalto, a gente teme um assassino, e Jesus providenciou uma mensagem para a gente. Olha o que ele disse. Ele disse assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Olha o que está no finalzinho: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Sabe por quê, irmão? Nós temos às vezes muito mais temor das coisas, dos homens, das pessoas, e não temos às vezes no coração o temor de Deus que a gente deveria. Fazemos musiquinhas sem temor a Deus, fazemos piadinhas sem temor a Deus, fazemos expressões sem temor a Deus, entramos na casa, entramos no templo e tememos de tudo menos de temer a Deus. Nos preparamos para cultuar a Deus como se estivéssemos indo a uma festa, e não com o temor que deveríamos ter, porque vamos nos apresentar diante do Todo Santo, do Todo-Poderoso, do Único, do Verdadeiro, e isso foge da nossa mente. Por isso, num texto mais à frente, o próprio Deus diz assim: não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como elas, de tudo o detestarás e de todo a abominarás, porque anátema louco é que entrares para dentro da sua casa coisas que não agradam a Deus. E às vezes, irmãos, nós até pensamos em corrigir nossa vida, nós até pensamos em melhorar nosso procedimento, mas deixamos que dentro do nosso próprio lar as coisas entrem e venham e estejam dominando a nossa vida de uma tal forma que nós às vezes deixamos de respeitar Deus dentro da nossa própria casa. A gente precisa aprender um pouco mais o que é temor a Deus. E por último, eu queria dizer para você que, além de ensinar, de temer, o ouvir é importante. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Gente, coisa difícil é conversar com quem não quer ouvir. Coitado da esposa que o marido faz de surdo, às vezes. Porque tem gente que só é surdo de vez em quando, não é surdo sempre. Aliás, eu vou ter uma alegria de ouvir com os irmãos, assim, como que a gente volta ao nosso tempo de criança? Vocês já viram o alto da Copa do Mundo? Olha, gente, eu não vou falar nome, porque eu não vou aqui de maneira nenhuma. Eu vi de gente na classe trocando as figuras lá, volta, gente velha, de idade, era assim, respeitando, sabe? Sua idade bolinha, assim. E o sujeito fazendo aquilo com prazer, um sorriso no rosto. Eu passei alguns dias, eu liguei pro celular do sujeito, eu mexi com ele. Eles vão sentar, é o momento dele, é o momento que ele voltou a ser criança. Olha que coisa legal. Você pode falar o que você quiser. Você pode chegar ali e falar o que você tem que entender. Ele não vai ouvir. E olha, deixa eu falar um negócio para você. Às vezes na nossa vida com Deus, nós estamos tão concentrados nas nossas coisas, no nosso prazer, na nossa diversão, na nossa vida, na nossa administração pessoal, que a
que Deus está falando. Muito. Apocalipse, o livro do final, capítulo 3, versículo 20, diz assim, você pode ler comigo? Vamos lá? Eis que estou à porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Mas só entra o segredo de Jesus entrar na nossa casa. Olha que coisa linda. O segredo de Jesus entrar na nossa casa. O segredo de Jesus sentar à mesa conosco. O segredo de Jesus compartilhar a comunhão conosco depende daquilo que nós ouvimos. Porque se eu não ouço a voz de Deus, se eu não ouço a voz de Jesus, eu não vou ter o prazer de Deus na minha casa. Eu não vou ter a alegria de sentar à mesa com Ele. Eu não vou ter a alegria de cear com Ele. É preciso ouvir. E a palavra diz que a fé vem pelo ouvir. Quanto mais eu ouço de Deus, mais eu creio nele. Quanto mais eu ouço de Deus, mais eu me apaixono pela sua voz. Quanto mais eu ouço de Deus, mais eu quero estar perto dele, mais eu quero estar com ele. E há um outro texto lá em Tiago, capítulo 1, versículo 25, porque tem algumas coisas que estão nos atrapalhando a ouvir Deus, e uma delas é a negligência. A gente está negligenciando a voz de Deus. Olha só, leia comigo, você pode ler? Leia lá. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da verdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado por seu feito. A nossa tradução aí está um pouquinho diferente. Eu trouxe isso aqui porque é mais fácil para você, de repente, assimilar. Né? Não é praticante negligente, não pratica, quem não pratica o que ouve, negligência. Olha o que diz a palavra aqui, ó. Nisso, não sendo ouvinte, esquecido. Quantas vezes nós somos ouvintes esquecidos? Quantas vezes nós nos esquecemos? Você já viu quando você está saindo para ir ao mercado e alguém fala com você, ó, óleo, arroz, feijão e bife, carne para bife. Aí você vai lá, você está lá no meio, né? Meu Deus, o que foi que falou mesmo? Falou foi óleo, feijão, acho que é o algodão também, cotonete, acetona. Aí você começa a passar nas prateleiras assim, procurar ver alguma coisa, você se lembra que você esqueceu. Deus não quer um povo esquecido. Deixa eu falar um negócio com vocês. Tem algo que aborrece o coração. Duas coisas. Uma alegre é quando você vem aqui e agradece. Outra aborrece é quando você esquece. Ó, tem gente que recebe bênção e depois esquece. Paz. O tempo passa. Não é à toa que o profeta Jeremias, em Lamentações, ele disse, lembra? Quero trazer à memória o que pode. Ou seja, há muita gente que tem sido ouvinte, mas negligente. A nossa tradução, lá em Tiago, ela é um pouquinho mais difícil, mas ela também dá para se entender. Ela diz assim, ó, presta atenção. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente. Aqui está, não sendo ouvinte o quê? Esquecido. Não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado. Qual a diferença? Você só tem duas pessoas, irmão. Presta atenção. Só existem duas qualidades de pessoas. As que são operosos praticantes ou as que são negligentes. Entende? Ou a gente pratica, ou a gente esquece. As pessoas não estão ouvindo a voz de Deus quando são negligentes. As pessoas não ouvem a voz de Deus quando são diferentes. Hebreus capítulo 2 diz, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. A sua tradução aí diz, nós devemos
Deus está falando com você, Deus está falando comigo, só não ouve quem não quer. E às vezes nós não estamos sendo ouvidos praticantes. Deixa eu falar uma ilustração para você, para a gente encerrar. Alguns até já conhecem. Certa vez um rapaz estava do lado de cima do muro, e do lado de lá do inferno, e do lado de cá do céu. Já viu? Não conta não, deixa eu contar. Aí o que acontece? Calma lá. E do lado do inferno, todo mundo chamando ele, vem. E do lado do céu, todo mundo gritando: vem, rapaz, pode cá. Vem, rapaz, você vai ser doido, rapaz, sai aí, rapaz. E lá do lado do inferno, um gritinho ou outro, lá no tapetinho lá dizia assim: vem. Mas do lado do céu, não, dos anjos, como Jesus chamava, dizendo: rapaz, desce aí, rapaz, você tem que vir para cá, seu lugar está aqui, pula para cá, vem para cá. Do lado de lá, uma vez ou outra, o cara estava com o diabo quieto, no canto, não falava muito com ele. Aí o rapaz estava em cima do mundo: peraí, vamos passar rápido. Me explica uma coisa: por que lá do lado do céu todo mundo está me chamando com euforia, gritando, insistindo, querendo que eu vá para lá? E vocês aí do inferno estão me chamando só de vez em quando, falando um pouco comigo, e parece que vocês nem estão muito interessados em eu tomar para vocês. Aí Satanás levantou e disse para ele assim: simples. É porque o muro já é muro. Você está em cima do muro, você está vendo a sua errada. E deixa eu falar uma coisa para você. Sinto muito. Nós não podemos viver de meias verdades. Porque não existe meias verdades. Existem verdades. No mundo não existe viver em cima do mundo. Ou nós estamos no lado, ou estamos no mundo. Os que ouvem a voz de Deus, os que se agarram às verdades ouvidas, os que não são negligentes, eles têm o seu lugar junto a Jesus. Aprender, temer a Deus e ouvir a Deus. Vamos ver? Vem comigo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Precisa falar uma coisa? Ou já bem explicado? Posso passar outros lá? Está bem explicado, tá? E esse aqui? Esse está bem explicado. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Dá para você ler aí? Bora lá. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como? Qual outra saída? Qual outro lado do mundo? Ou então, a gente pode terminar dizendo isso. Você pode ler comigo? Vamos lá? Hoje, se ouvirmos essa sua voz, não endureçais o vosso coração. Não endureçais o vosso coração. Talvez você olhe para um monte de gente que não dê ânimo a você a ouvir a voz de Deus, a temer a Deus e a aprender de Deus. Mas nós só vamos conseguir alcançar uma vida digna, honrada, na presença de Deus a partir do instante que nós aprendemos, que nós tememos e que nós ouvimos o que Deus tem para nós. Ficar em cima do muro é já estar decidido a não ir para onde Deus está. A decisão é sua. O que você vai fazer na sua casa depende de você. É você quem vai escolher. É você quem vai decidir quais os 3 verbos que vão dominar a sua vida. Eu decidi. E espero que você decida a aprender, a temer e a ouvir o Senhor.